Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras e senhores membros do Governo Regional, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Ouvimos nas últimas semanas, e já aqui hoje também, o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dizer diversas vezes, no âmbito das romarias que organizou também pela região, que este seria um dos melhores orçamentos de sempre. Quase sempre acompanhado nesta narrativa por dezenas de apoiantes seus, fizeram cor de tais palavras até à exaustão, tentando convencer a eles próprios e a todos quantos ouviam que em 2019 esta será a parcela do território nacional onde deverá jorrar o leite e o mel. Embalados por essa cantiga, não faltaram os que se encheram de contentamento e, pelo simples não, desconfiados, lá fomos ler os documentos que aqui hoje discutimos, na esperança de encontrarmos o paraíso na terra que prometiam a cada declaração que proferiam. Conforme avançávamos na análise às propostas de orçamento e plano de investimentos, não obstante algumas medidas com relativa importância, constatávamos a inexistência de indícios que demonstrassem uma mudança de rumo nas políticas implementadas nos últimos anos. De facto, tão importantes como algumas medidas que ali estão consagradas, são a tradução de políticas urgentes que ali deveriam estar inscritas, mas que infelizmente não avistamos. Desde logo, numa região com quase 50 mil pessoas idosas e cujo envelhecimento da população exigia uma atenção prioritária do Governo Regional, o que é visível é um imenso deserto de medidas de apoio suplementar a estas mesmas pessoas. Se considerarmos que mais de 40% dos nossos idosos tinham, em 2017, rendimentos anuais muito inferiores ao que é considerado pelo Instituto Nacional de Estatística o limiar do risco de pobreza, não se percebe como é possível que este orçamento negue atribuir um complemento regional de pensão que ajudaria esses idosos a, pelo menos, se afastarem da zona de exclusão social. Por outro lado, numa região em que o risco de pobreza, segundo o Instituto Nacional de Estatística, poderá afetar quase 70 mil madeirenses, seria expectável, ou seriam expectáveis, novos programas integrados de luta contra a pobreza que atacassem efetivamente este flagelo. Ao invés, o Governo Regional opta por uma estratégia de relativizar os impactos do envelhecimento da população, cujas respostas aos seus problemas serão o maior desafio com que já nos confrontamos, descurando também o combate à pobreza que atinge não apenas os idosos, mas também trabalhadores e desempregados. Aliás, se além do que acabamos de constatar, considerarmos que os documentos que aqui hoje analisamos não garantem novas respostas aos quase 8 mil desempregados sem acesso a qualquer tipo de retribuição e de remuneração e que são, sensivelmente, metade do total de desempregados que tínhamos em outubro passado, podemos concluir que este orçamento está muito longe de responder às reais necessidades da população da região autónoma da Madeira. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o que também não vislumbramos nestes documentos são indícios que deixem antever o fim dos apoios aos privilegiados de sempre, em detrimento da esmagadora maioria dos madeirenses e porto-santenses. São opções políticas que se mantêm e que estão nos antípodas daquilo que consideramos ser necessário para termos uma região mais justa, mais solidária e menos madrasta para a esmagadora maioria da população. Os milhões para os futebols, para a privataria nas parcerias público-privadas, para manter as concessões privadas de serviços públicos essenciais, o aumento do financiamento das escolas privadas quando encerram e fundem escolas públicas, o dinheiro a rodos para os senhores dos portos e das inspeções automóveis e outros tubarões não falham. Está lá tudo. Só não encontramos a descida dos impostos para valores que já tivemos antes do programa de ajustamento financeiro. A atribuição a todos os trabalhadores da administração pública regional do subsídio de insularidade que lhes foi roubado pelo próprio Governo Regional. Os benefícios fiscais
para as pequenas e microempresas instaladas no norte da Madeira e em outras localidades economicamente deprimidas. Enfim, apesar de todas as promessas próprias dos vendedores da banha da cobra do costume, não temos um plano e um orçamento que verdadeiramente vire a página da austeridade imposta por um programa de ajustamento financeiro que teoricamente acabou no final de 2015, mas que na prática se manterá na vida das pessoas em 2019. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo Regional, como já afirmamos esta manhã, não podemos concordar com este orçamento por defender e traduzir na prática uma opção política de engorda dos de sempre, sem acudir às grandes necessidades sociais das pessoas. Nesse sentido, apresentamos mais de uma dúzia de propostas de alteração ao Orçamento Regional para 2019, que vão no sentido de reforçar o apoio social aos mais velhos, através de um complemento de pensão e da criação de um passe gratuito para os idosos e pensionistas cujos rendimentos totais mensais se situem abaixo dos valores do salário mínimo nacional em vigor na nossa região. Porque sabemos que é necessário dinheiro para garantir estas propostas de elevado alcance social, avançamos com propostas de alteração que diminuam os dinheiros para as escolas privadas, para os futebols, para as parcerias rodoviárias e uma proposta para retomar a contribuição regional sobre o setor bancário, proposta esta que já existia no passado, mas que interesses inconfessáveis fizeram cair. Propomos também a retoma da escola hoteleira para o setor público, bem como a reversão das concessões dos serviços públicos adjudicados a entidades privadas, nomeadamente lavandarias, cantinas e refeitórios das instituições e entidades dependentes das secretarias regionais do Governo Regional. Naturalmente, que não nos esquecemos também da pesada carga fiscal que ainda pesa sobre os contribuintes madeirenses e por isso propomos uma maior redução de impostos. Redução essa que, não atingindo o diferencial fiscal que tínhamos antes do malfadado Programa de Ajustamento Financeiro, significaria um maior alívio no bolso dos milhares de conterrâneos nossos que viram o seu rendimento disponível diminuir drasticamente desde 2012 e que, apesar de todas as juras de amor e cantos de sereia, ainda não conseguiram ver a sua vida melhorar. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, veremos que aceitação terão estas nossas propostas que, a serem aprovadas, garantiriam razões suficientes para um voto diferente. Como está delineado, não terá o nosso apoio. Não podemos ajudar a viabilizar um orçamento que mantém as sinecuras e as prebendas a uma casta de privilegiados que enriqueceram e continuam a faturar à grande e à francesa à custa do Zé Povinho, espezinhando sem dó nem piedade